Pessoal, notícia quentinha de última hora, então já vá deixando o seu like, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora, sempre a meta do canal, isso ajuda muito a nossa comunidade de reflexão continuar crescendo aqui no YouTube. Essa notícia acabou de sair, uma notícia agora de 20 para as 3 da tarde. Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, o responsável por todo o laranjal do PSL, que beneficiou inclusive o presidente Jair Bolsonaro, foi demitido do cargo. Essa é uma notícia que foi mostrada aqui pelo portal O Antagonista. Jair Bolsonaro acaba de demitir o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. O Antagonista apurou que o presidente deu a notícia da demissão ao ministro há pouco tempo em reunião no Planalto. Bolsonaro tomou decisão após ser informado de uma briga entre Álvaro Antônio e Luiz Eduardo Ramos em um grupo de WhatsApp. O que aconteceu? Vou entrar aqui para vocês para dar detalhes dessa briga. Eu havia visto sobre isso, mas não achei que seria algo tão relevante para comentar com vocês. Ministro do Turismo acusa general de tentar tirá-lo do cargo. Então vou ler aqui para vocês, essa é uma notícia do dia 8, foi ontem à noite, mas essa discussão já estava rolando em outros dias. Uma pressão por parte dos militares que nunca engoliram muito bem o Marcelo Álvaro Antônio, porque ele foi todo responsável pelo Laranjal, tem todo aquele problema, um dessabor que Bolsonaro nunca tomou nenhuma providência até hoje. E não foi por conta do Laranjal que Marcelo Álvaro Antônio foi demitido. Nós sabemos. Vou ler para vocês a notícia da briga dele com o Luiz Eduardo Ramos. Em um grupo de WhatsApp dos ministros Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, titular do turismo, atacou nesta terça-feira o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo e responsável pela articulação política do Planalto. A informação foi revelada pela Veja e confirmada por O Globo. Segundo uma fonte ouvida pelo jornal Carioca, Álvaro Antônio acusou Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo. Outro entrevistado diz que ele entrou no pau porque o general estaria negociando cargos com o Centrão, entre eles o próprio Ministério do Turismo. Há alguma coisa, um burburinho aí, que o Davi Alcolumbre pode assumir algum ministério. Davi Alcolumbre não conseguiu ser reeleito, porque o STF barrou, o que foi uma surpresa. Bolsonaro era sensível à reeleição do Davi Alcolumbre. Nós sabemos que o Davi Alcolumbre até trouxe o Léo Índio para ficar próximo do Carluccio, um afago a Bolsonaro. E o Cássio Marques, que é o ministro do STF do Bolsonaro, vetou a reeleição do Rodrigo Maia, mas aprovou a reeleição do Davi Alcolumbre. Então, para não ficar sentido e para até mesmo articular uma sucessão amigável no Senado que possa beneficiar Bolsonaro, há essa discussão com relação a um ministério para o Davi Alcolumbre. Se é o Ministério do Turismo, nós não sabemos, mas há essa discussão. Bolsonaro, por sua vez, teria se irritado ao ver a exposição de mais uma briga entre integrantes do governo. Segundo o Globo, o ministro do Turismo voltou ao grupo depois para se retratar com Ramos e colocar panos quentes na discussão. Mas isso não foi o suficiente porque o ministro do Turismo foi demitido. Vou continuar a reportagem para vocês. O ministro do Turismo acusou Ramos de boicotá-lo e negociar cargos com o Centrão, entre eles o próprio ministério. O presidente da Embratur, Gilson Machado, é o mais cotado para assumir a vaga deixada por Álvaro Antônio. Mas essa discussão com relação ao Centrão é algo que já era bastante discutido. Vamos ver se outros sites deram essa notícia, porque foi agora, pertinho, abri meu celular e saiu. E nós temos o horário apertado aqui do vídeo. Então nós não podemos perder muito tempo, tudo é feito aqui corrido. Marcelo Álvaro Antônio, deixa eu colocar aqui para nós sabermos, mas de fato isso é uma bomba. Marcelo Álvaro Antônio sempre foi um problema para o governo Bolsonaro, vocês sabem disso por conta de todo o Laranjal, né? Mas não há nada, nenhuma notícia falando aqui sobre isso, é uma notícia do Antagonista. Não, CNN Brasil também confirmou. Bolsonaro decide demitir ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. E outros sites aqui já também estão dando essa notícia. Então Marcelo Álvaro Antônio já não é mais o ministro do Turismo. O que é bem interessante. Uma mexida aí agora à tarde que pega todo mundo pega todo mundo de surpresa. Bom, vamos ver quem vai ser o próximo ministro. Nós sabemos que Bolsonaro está muito, mas muito pressionado por conta da exposição que o João Dória fez com relação a ele, no caso das vacinas. O próprio Eduardo Pazuello disse que seria possível o Brasil iniciar a vacinação agora no mês de dezembro, uma balela, uma mentira, porque dependeria da vacina da Pfizer. O Brasil não comprou nenhuma vacina ainda, então é balela, não caiam nessa, não vai dar para vacinar
ainda no mês de dezembro, a não ser que o ministro importe aí 2, 3 doses, aplique em 2, 3 pessoas e fale que a vacina começou já agora no mês de dezembro, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Com relação ao cargo de Davi Alcolumbre, é muito possível que ele seja barganhado ao Centrão, porque o Centrão está apoiando Bolsonaro, Bolsonaro depende do Centrão com todas as forças para continuar existindo, para continuar como presidente da República. Porque há necessidade da sucessão na Câmara dos Deputados, Bolsonaro precisa colocar um presidente da Câmara que seja alinhado a ele, talvez Arthur Lira ou outras figuras, falar até mesmo de Tereza Cristina ou alguém assim, mas é uma situação complicada para Bolsonaro. Caso a oposição vença, ela pode simplesmente abrir um dos processos de impeachment, abrir um dos processos de impeachment, tem mais de 50 pedidos de impeachment, caso a aprovação de Bolsonaro comece a cair muito e vendo a situação da vacina, toda a disputa e a pressão internacional, inclusive, que nós vamos ter que enfrentar, porque você só vai poder viajar de avião caso você tenha a vacina comprovada, vai poder entrar em alguns países caso você tenha a vacina comprovada, e isso afeta uma parcela da população que é uma parcela que já é crítica ao governo Bolsonaro, mas atrapalha principalmente o mercado, porque quem vai fazer essas viagens internacionais, quem precisa de fato da vacina, não são os turistas, são as pessoas que trabalham, que vão fazer os negócios internacionais. Então vai haver uma pressão na sociedade muito grande e essa vacina, por mais que Bolsonaro não queira torná-la obrigatória, ela vai ser obrigatória porque de fora para dentro nós seremos obrigados para pegar avião, para viajar para o exterior. Então as camadas mais altas, o empresariado vai pressionar Bolsonaro mais uma vez e a própria sociedade pressionará o governo quando começarem a sair as primeiras imagens de pessoas sendo vacinadas aqui e acolá, não só na Inglaterra, porque o Canadá também aprovou vacina recentemente. Então nas próximas semanas nós já teremos muitas imagens vindo de fora, aumentando assim a pressão contra Bolsonaro e ele precisa se garantir distribuindo cargos para o Centrão. Se você gostou do vídeo ou gostaria de ouvir a sua opinião, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, me siga também no Twitter, @profileoficial.